Então, hoje nós vamos falar sobre o nosso propósito. Sabe o que é o nosso propósito? É para você não ficar daquele jeito, com muita gente que fica assim, ai, eu não sei para que eu vim, para onde eu vou, o que eu vou fazer. Desde criança, quando eu ensino ali na mentoria Pais Intencionais, nós temos que imprimir isso na mente dos nossos filhos, para eles não ficarem com essa sensação de que, deixa a vida me levar, tanto faz, não sei nem o que é para fazer, por que eu vim. Muitas pessoas têm esse pensamento assim muito exagerado pelo fato de, desde quando é criança, não ser ensinado além da palavra, mas também de ouvir muitas palavras tipo assim, menina, não sei pra que eu tive você foi um erro na minha vida, ou então, eu nem tinha intenção, mas aconteceu, não foi planejado. E aí já vai começando assim, pra quê? Se eu não fui planejado, eu surgi do nada, né? Lógico que não foi. Mas pra que eu tô aqui? Então, para não acontecer isso, eu acabo entrando na questão das crianças, não tem jeito, mas eu amo isso. Mas olhar o nosso propósito, que tanto os pais como você que é adulto, que às vezes não tem isso bem alinhado, bem construído na sua mente, no seu coração, você entender. O nosso primeiro propósito, eu quero fazer com vocês algo para visualizar, para ficar gravado, Eu entendi, e essa alusão não fui eu que criei, foi o Douglas Gonçalves do Dizescope, e eu gostei muito do que ele falou. Clarificou ainda mais o nosso propósito. Eu já tinha isso bem no meu coração, gente, porque de maneira assim audível eu entendi os planos do Senhor para mim em um momento de muita dificuldade, há mais de uma década atrás. Mas esse propósito exclusivo meu que Deus me chamou para fazer, ele cada tempo mais vai ser do revelado. Mas nisso eu comecei a procurar essa relação nossa com o Senhor. E aí eu comecei entendendo. E no dia que eu ouvi, eu sempre pesquisei muito sobre propósito, quem eu sou, minha identidade em Deus. Eu ensino muito os meus filhos sobre a identidade deles em Deus, para que eles foram criados. Eu não tenho problema nenhum, mas esse assunto não é agora. Outra hora eu falo sobre isso, não empolgo. Mas o propósito para o qual a gente foi criado, ele tem que estar bem estruturado. E aí, se você lembrar de da cruz, aquilo que revela a nossa salvação, o sacrifício de Jesus ali, vai mostrar definitivamente Jesus, na caminhada dele aqui na Terra, ele também foi revelando para nós. A cruz, o lado vertical dela é maior e aponta para cima. É para onde nós temos que estar focado. O nosso primeiro propósito é esse: relacionar com Deus. Relacionar com aquele que nos criou, aquele que nos fez a imagem e semelhança dele. Então, o nosso primeiro propósito é relacionar com Deus. E pensando nesse de relacionar com Deus, por isso que Jesus já disse lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37, ele diz: amarás o Senhor teu Deus. É o mesmo que também está no Antigo Testamento. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Nós vemos isso no Êxodo, depois temos no livro de Deuteronômio, e toda a Bíblia vem revelando que nós somos criados para relacionar com Deus. Quando Deus criou Adão e depois lá criou Eva, era para quê? Para relacionar com ele. Então, se esse propósito não tiver clarificado, você estiver vivendo ele de forma intensa, as outras coisas não vão fluir. Então entenda que o nosso primeiro propósito é amar o Senhor, nosso Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Depois tem o segundo propósito, que é a cruz na horizontal. A cruz na horizontal mostra as pessoas que estão aqui ao nosso redor. Nós temos que amar aquilo que o Senhor fez, amar aquilo que Deus ama, que é quem? É o homem. Então, aí depois Jesus vem e fala sobre isso, né? Porque em Mateus, aí Jesus fala assim: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus, Jesus falou isso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O problema é que muitas das vezes a gente não consegue se amar. A gente não se cuida, a gente não se respeita, a gente não dá uma atenção para nós mesmos. Então, aí Jesus teve que dar eu vos dou um novo mandamento, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Está em João 13, 34.
eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Então tem gente que tem dificuldade, eu não consigo amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, ame como Jesus amou, acesse esse amor de Jesus e ame o seu próximo. No amor de Jesus, nós podemos ver nessa questão do relacionamento com o próximo, porque muitas das vezes, por exemplo, para você não gosta de dizer não, você gosta de fazer a sua vontade, a vontade da carne. E quando você entende que amar o próximo como Jesus amou, é o amor sacrificial, o amor que entende o que a pessoa está precisando, nisso ele vai se sacrificar. E se não for, só for coisa que a pessoa está querendo, é da vontade dela, ele fala não, porque Jesus várias vezes falou não. Então, uma das coisas que a gente pode entender, porque tem gente que gosta de distorcer, a gente tem que pegar água aqui, esqueci. Tentei tomar na minha garrafinha. E aqui, ó, para quem ama verdadeiramente, eu amo, sejam bem-vindos, vocês que estão chegando aí, muito obrigado, Carla, por estar aqui me acompanhando. Mas eu tava falando sobre amar a nós mesmos. Tem gente, nós sabemos que quase 80% do nosso corpo é água. E a gente bebe água? Eu bebo. Vai quase 5 garrafinhas dessa por dia. No mínimo 4 tem que ir. E eu coloco isso como uma regra. Porque eu tenho que entender que se o Senhor me fez boa parte de água, eu tenho que me cuidar. Mas se você mesmo assim, não consigo me amar, é difícil, é muito complicado, eu estou desenvolvendo, acesse esse amor de Cristo. Viva esse amor de Cristo. Então tira ali, dentro da sua leitura bíblica, teve um tempo, eu tirei um tempo para ler tudo o que Jesus falava. Tem uma Bíblia que as partes de Jesus estão em vermelho. Eu ia lá para poder entender o que é amar como Ele nos amou. Tô amando esse propósito, tem edificado bastante. Glória a Deus, Carla, que possa edificar você e as pessoas ao seu redor, porque a gente tem que transbordar. E esse o meu propósito, e também um dos propósitos de você, né, Carla, porque você é mãe. Mas eu não vou falar do nosso propósito específico, senão eu me empolgo. E essa live tem que ser bem rápida, porque o objetivo é esse, falar do nosso propósito. Então, o nosso propósito é relacionamento com Deus e relacionamento com aquilo que Deus ama, que é o homem. E aí, dentro desse propósito, assim, nosso, geral, é o nosso propósito geral que eu quero falar. Então, relacionamento com Deus, servir ao Senhor com alegria. Aí nós vamos lá em Salmos, no capítulo 100, versículo 2, diz assim: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos dele com cântico. Lá vem eu de novo com as crianças. Mas sempre quando a gente vai para a igreja, eu gosto de falar esse salmo com os meus filhos. Porque a gente está indo para a igreja, servir ao Senhor sim, buscar Ele, estar em comunhão. Quando estamos fazendo alguma coisa, igual nesse momento aqui, antes de entrar na live, eu peço ao Senhor que eu tenha alegria para transbordar, que Ele me inspire para falar o que vem dEle. Então nós temos que ter essa alegria. Então amar a Deus, esse relacionamento, esse propósito com Deus tem que ser com alegria. Não pode ser com pesar. E também realizar boas obras. As nossas boas obras, assim como Paulo diz, porque somos feitura dele, ou seja, somos a imagem e semelhança dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Está em Efésios 2:10. Nós precisamos ter boas obras. E ter boas obras, gente, não é esse negócio só no público, não, mas no privado. Dentro de casa, nós temos que ter as boas obras com as pessoas que estão mais próximas de nós. Quando você consegue, quando você consegue ter boas obras com as pessoas que estão perto ali, vivendo dentro da mesma casa com você, amanhã eu vou falar sobre, acho que é amanhã mesmo, vou falar sobre a primeira, a segunda e a terceira família. A família que você está nela é a que mais vai te lapidar. E a que mais tem que ver as suas boas obras. E muitas das vezes as pessoas fazem ao contrário. Por de fora é o melhor, por de dentro é o pior. Então, nossas boas obras, elas têm que ser reconhecidas pelos de dentro. E de maneira geral, porque é o Senhor que está vendo as nossas boas obras. Então, nós temos que sempre, quando tudo que a gente for fazer, quer comais, quer bebais, façais como se fosse para o Senhor. Eu vou dar um exemplo hoje, não tem como a gente não acabar falando de nós. Hoje eu estava muito irritada. Foi uma noite complicada, não preciso falar de detalhes, mas eu estava muito irritada. Não consegui nem fazer a live de manhã por causa dos empecilhos que foram acontecendo. E eu tô nesse momento de jejum, né? Dentro do propósito, nós estamos nesse momento ali de jejum. E eu comecei a ficar até
irritada. Eu falei, nem sabia o que eu tô fazendo em jejum, não tô conseguindo orar, tô nervosa. Já tinha me estressado com o meu marido, que hoje a gente tá com o privilégio dele estar em casa, tá em home office, e tava desse jeito. Só que quando você lembra que o nosso primeiro propósito é relacionar com Deus, isso tem que mudar alguma coisa dentro de você. Eu fui para Deus e falar com Ele, Deus, eu sei os motivos, eu tenho os motivos, é lícito os motivos que eu tenho para estar irritada, vários problemas que estão acontecendo, mas é o mínimo do que eu vivo. Transforma o meu coração para eu ter contentamento, forças, e fui falar com Deus. Gente, a partir depois desse momento, porque o relacionamento com Deus, por isso que tem que ser maior. É com Deus que você vai chorar, é com Deus que você tem que falar, reclamar, que seja. Abra seu coração, seja transparente. E foi o que eu fiz. Depois disso, consegui ficar bem. Vim cá, conversei com meu marido, pedi ele perdão porque eu tinha errado também numa situação. E aí você consegue, assim, ó, no horizontal, naquela outra parte ali da cruz, se relacionar bem com as outras pessoas. E, por exemplo, as pessoas de fora que me viu, às vezes aqui no grupo, as pessoas acham que eu tô ótima, eu tô tratando a pessoa super bem. Mas se eu não tô fazendo dentro da minha casa, que trapo... A internet deu uma parada, mas que trapo de imundícia é isso? Então é isso que nós temos que entender, que o nosso propósito é relacionar com Deus, mas também relacionar com o próximo e principalmente tendo atenção daquelas pessoas que mais convivem com você. Porque é fácil você ser muito boazinha, tranquilinha com as pessoas que te vê pouco, que tem pouco contato com você. O que tem que sobressair é aquelas que estão o tempo inteiro com você. Agora, esses aqui é o que eu lembro sempre para eu poder não desanimar, não parar de viver o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é relacionar com Ele. Só que aí Ele foi deixando outras coisas também que vai nos ajudar a relacionar com o nosso próximo. Sabe qual que é? Ser luz no mundo. Para o relacionamento com o nosso próximo, assim como diz lá em Mateus 5,16, Jesus falou, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, ou seja, é o nosso relacionamento com o nosso próximo, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Eu falei desse versículo lá quando eu falei de jejum. Por isso que a gente não tem que ter, não vou me vangloriar que eu estou fazendo jejum, mas eu preciso ensinar o próximo como que isso nos ajuda no relacionamento com Deus. Então, a nossa luz tem que brilhar, e essa luz não é uma luz própria, é uma luz vinda do alto, é uma luz que vem de Cristo. Então, nós precisamos entender que aí Jesus foi deixando quais são as diretrizes para a gente viver o nosso relacionamento com o nosso próximo, aquele que Deus ama. E o outro, que é o que a gente sempre fala, sempre estamos falando, que é o da grande comissão. Ide fazer discípulos em todas as nações. Tem uma musiquinha assim. Aí, ótima forma de memorizar versículos são as musiquinhas cristãs. Mas é isso. Esse é o meu desejo. Quem está aqui participando do grupo Seja Intencional é ir, é transbordar, fazer discípulo, é ajudar naquilo que está dentro da minha capacidade e que essas pessoas continuem. Porque isso é amar o próximo. Às vezes a gente já fala assim, amar o próximo não vou nem colocar, vou colocar uma situação aqui que reflete muito o que a nossa sociedade, porque eu tô falando de nosso, né? Não posso falar exclusivamente de mim, mas de nós. A nossa sociedade hoje a gente vê que tá tão distorcido o relacionamento com Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas, que com o próximo a gente não consegue respeitar. Começa já com algo que não dá nem para falar aqui, porque é ilícito dentro das redes, mas é quando não se valoriza que o próximo às vezes pode nem ter nascido, e aí você considera que ele não precisa viver. Sabe essa legislação aí que está crescendo cada dia mais? E por que as pessoas defendem isso? E eu entendo bem por que defender isso. Quando o nosso relacionamento com Deus está distorcido, essas outras coisas começam a se tornar normal, banais. E por isso que distorce. Por isso que a gente precisa ter amor e ter a vontade de ensinar.
e de orar, de pedir, Deus, muda o coração. E nós que temos entendimento, buscar mais intensamente esse relacionamento com Deus. Porque a palavra também diz, mesmo que eu saiba, eu entendo que a gente tem que ir fazer discípulo, a gente tem que ir levar a palavra, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, até que haja comichão. Mas vai chegar uma hora, gente, que vai se esfriar. E essa maldade, ela vai crescer. E aí é a hora que a gente tem que estar mais forte, é a hora que a gente tem que estar mais solidificado na rocha que é Cristo. Então que nós possamos entender o nosso propósito, viver o nosso propósito, transbordar esse propósito, lembrar dessa cruz. O meu propósito é relacionamento com Deus, amar a Ele acima de todas as coisas e relacionar com aquele que Ele criou, que é o homem. E buscar em Deus como eu devo me relacionar. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu peço ao Senhor que abençoe a sua mente, o seu coração, que você tenha um coração ensinado para entender, mas principalmente para buscar na palavra dele. Tudo aqui que eu falei, eu busquei sempre ter um respaldo da palavra, mas que você possa crescer em relacionamento, pedindo ao Senhor para falar com você. E obrigado por ter estado até aqui e, se possível, compartilhe esse vídeo e entre no nosso grupo ali. São 12 dias, agora a gente já está indo mais para frente, mas é importante que você faça 7, 5, mas que você esteja ali. Lembrando que você precisa ser intencional em algumas áreas e que isso vai te fortalecer para o ano inteiro. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido. Um beijo para cada um de vocês e até mais.